Vocês tiveram aula online primeiro ou não? Antes da minha? Sim. Tava todo mundo ou não? Não. Não? Então acho que eu vou Não. começando, porque estão faltando aí ainda 5 alunos, né? Às vezes nem entra, a gente fica esperando. Então eu vou começar, tá? Agora, gente, é a apostila nova, certo? Eu vou fazer a segunda parte da apostila, que é a segunda unidade, que é a parte dos vertebrados, tá? Depois eu posso estar passando para vocês aí a fotinha, que é a divisão da apostila, né? Não sei se o Renato já começou, mas o Renato vai no comecinho da apostila, ele vai terminar os invertebrados, porque a gente fez até nemateuminto na apostila 5. Agora, na apostila 6, começa com anelídeo, molusco, artrópode e equinodermo, que é o que o Renato vai fazer, tá? E eu vou fazer a parte de cordados e vertebrados. Então, eu faço a segunda unidade aí. Não vou lembrar o número exato, né? Mas aí, qualquer coisa, eu mando aí no grupo, certinho, para quem também não estava na aula, né? Para se localizar aí, certo? Então, eu vou começar a apostila nova, apostila 6. Quem já tiver é a segunda unidade, então, se quiser acompanhar aí alguma figura, né? Mas eu vou compartilhar os slides para facilitar aí na hora de vocês estarem entendendo o conteúdo. Fala para mim se vocês estão vendo os slides. Sim. Sim? Por quê? Então, tá bom. Então, veja, ó, o reino animal, na verdade, a gente costuma dividir em invertebrados e vertebrados. Os vertebrados são os que têm coluna vertebral e crânio. Então, eles estão nesse filo aqui, ó, é o último filo a ser estudado. Então, a gente estudou porífero, selenterado, plateuminto, nemateuminto, aí vai estudando os invertebrados até equinodermo, que aí o Renato termina, e aí a gente vai estudar o cordado. Os vertebrados estão dentro do filo cordado, portanto, nós somos cordados, certo? Então, o nome cordado, lembra, ó, sugere corda, cordado, corda. Mas a gente comentou nas tabelinhas que eu dei nas primeiras aulas, né, da evolução, mas não significa uma corda exatamente, a gente chama notocorda. Que é a notocorda? É um bastãozinho flexível que vai do corpo do animal, desde a região anterior da cabeça até quase o final do corpo, que dá sustentação, certo? Então, ele já tem uma sustentação melhor. E aí, esses cordados, eles são divididos em protocordados, primeiros cordados, pensa assim, são os cordados primitivos. E os cordados superiores, que são os vertebrados, tá? Então, tudo isso é cordado. Aqui ele chama de cordado no sentido de ser o cordado mais evoluído, tá? Então, a gente vai estudar na ordem evolutiva. Os primeiros cordados, eu vou citar, aí a gente vai para os vertebrados. Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, que está representando aqui nessa imagem. Esse aqui, ó, é um cordado primitivo, que eu vou falar agora, chamado assídia. Ele, na verdade, quando a gente visualiza, ele não tem nada a ver com um vertebrado mesmo, mas ele tem notocorda, pelo menos em uma fase da vida. Então, os únicos animais que têm notocorda são os cordados, certo? Então, isso aqui ó, é característica geral de cordado. Se é cordado, igual a gente falava assim, a esponja tem poros, né? Tem o ósculo, tem o átrio. Então, cada filo vai ter a sua característica particular. O plateuminto é um verme achatado,
O nemateuminto é um verme cilíndrico. Então, eles vão ter as suas características particulares. Então, no caso do cordado, pode citar notocorda, todos têm. Só que além da notocorda, todos têm tubo nervoso dorsal. Por quê, gente? Quando eu estou citando o sistema nervoso dos invertebrados, que a gente viu até agora, com exceção da esponja, que não tem sistema nervoso, célula nervosa, e da água-viva, que o sistema nervoso é difuso, eu falei para vocês assim, ó, pode chamar de sistema nervoso ganglionar ventral. Ventral porque fica em contato com o solo, tipo na barriga, vamos dizer assim. Agora, não, cordado, o sistema nervoso é dorsal. Todos os cordados têm sistema nervoso dorsal. Então, isso é característica geral. A notocorda e as fendas branquiais na faringe. Então, a faringe de todos os cordados tem brânquias. Só que detalhe, inclusive nós, quando a gente é bebezinho, embriãozinho lá no útero da mãe, nos primeiros estágios de desenvolvimento, a gente tem brânquias. Só que depois atrofia, porque vai formar pulmão. Então, o ser vivo que vive na água, essas fendas branquiais vão formar as brânquias, igual peixe. E o ser vivo que vive na terra, as fendas branquiais vão, tipo, atrofiar, sumir, desaparecer, porque vai formar o pulmão, certo? E todos têm uma cauda, eles chamam de pós-anal, porque fica lá no final do corpo, tá? Que. Sushi. Oi? Alguma pergunta? Não? Então, essa cauda, gente, ela fica no final do corpo. Alguns ela permanece. Tipo o peixe tem a nadadeira caudal, né? Nós, não sei se vocês já viram, imagens do embrião dentro do útero, no primeiro estágio de desenvolvimento, a gente tem cauda também, depois ela desaparece. E o vestígio da nossa cauda é o cóccix, né? O último ossinho da coluna, certo? O anfíbio, por exemplo, o sapo, o girino tem cauda, só que depois na metamorfose some. Então, todos têm cauda. Então, é característica geral, essas quatro, ó. Notocorda, que não pode esquecer, que é o nome do filo, né? Cordado, porque tem notocorda. Tubo nervoso dorsal, fendas branquiais na faringe e a cauda pós-anal. Certo? Para citar as características aí. Aí, aqui é como eles são evoluídos, tá? Em relação à evolução. Então, ó, aqui são os cordados. Aqui são os protocordados, esses dois. Por enquanto, esquece que eu já vou definir o que é isso. E aqui os vertebrados, os cordados superiores, protocordados e cordados mais evoluídos. Aqui é o ancestral, ó, lá na base. E o último filo de invertebrado que o Renato vai dar chama-se equinodermo, que é a estrela do mar. Então, gente, em termos de invertebrados, a estrela do mar é o mais próximo da gente. Então, em termos de características evolutivas e embriológicas. Por quê? Como todo cordado, a estrela do mar, o equinodermo, ele é deuterostômio. Isso a gente fez naquela tabelinha. O que é um ser vivo deuterostômio? É aquele que o blastóporo, que é o primeiro buraquinho que aparece no embrião, origina o ânus. Enquanto que os demais invertebrados que a gente estudou, e vocês vão terminar de estudar com o Renato, são todos protostômios. Protostômios, o blastóporo origina a boca. E aqui, junto com o equinoderme cordado, então, o blastóporo origina o ânus. Somos deuterostômios. Estou enfatizando isso porque vai ter que exercício que você vai ter que falar, ué, mas por que nós, que somos dos cordados, somos mais próximos da estrela do mar do que qualquer outro animal, do que qualquer outro filo, por causa da deuterostomia. E outro detalhe, todos temos endoesqueleto, inclusive a estrela do mar, é um esqueletinho bem frágil, bem sensível, mas tem. Então, essa característica de endoesqueleto também é comum para equinoderme cordado, tá? Aí, então, aqui está o ancestral, ó, endoesqueleto e deuterostômio, desculpa. Aí vai evoluindo, ó. Aí, então, a notocorda, todos têm, ó. O tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais na faringe e a cauda que eu falei pós-anal, todos têm. Só que vai detalhar um pouquinho algumas características, porque só o vertebrado tem coluna e crânio
tá? E aqui a gente vai falar de algumas diferenças entre os protocordados. Vou falar agora, tá? Então, a divisão seria essa, o filo cordado. A gente divide em cordados inferiores, que são os primeiros protocordados. Aqui não precisa guardar esse nome não, tá? Mas os exemplos. Dos cordados inferiores, tem um que chama assídia, que eu vou mostrar, e tem o anfioxo. Também não precisa pôr o nome científico, não. Anfioxo, escreve com X. Já vou mostrar também. E os cordados superiores, que tem coluna e crânio, que são os vertebrados. Daí o peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, tá? Aqui são os cordados primitivos, ó, os protocordados. Essa é a assídia. Gente, é um animal bem diferente, ele é fixo. Lembra até uma esponja, só que ela é meio transparente. Tá? Ela é filtrador, entra água por esse sifão aqui que chama inalante. A água sai por esse exalante e a água faz um fluxo contínuo para ela filtrar e tirar os nutrientes. Então, em termos fisiológicos, ela até lembra uma esponja, mas a larva desse animal tem notocorda. Então, não posso colocar junto com a esponja. A esponja jamais, não tem nem tecidos, nem órgãos, que dirá notocorda. Então, a assídia é um cordado primitivo. A notocorda só aparece na larva. Então, ela é desse grupo que eles chamam de urocordata. E o anfioxo, que parece um vermezinho, bem pequenininho, eu já vou mostrar a foto dele. Ele vive enterrado na areia, no mar, na praia, para pegar alimento. Ele é um cefalocordado. O que é isso? Ele tem notocorda na larva e no adulto, tá? A notocorda, que é aquele bastãozinho flexível, ele tem em toda a fase de vida dele. A assídia só na larva, tá? Então, a diferença aqui é que depois nos vertebrados, a notocorda forma a coluna e o crânio. Aí é o vertebrado, tá? Então, a assídia notocorda só na larva, o anfioxo na larva e no adulto. Por isso que eles são primeiros cordados. Eles vão ter notocorda pelo menos em uma fase da vida. E só, tá? E aí, os cordados superiores, que são os vertebrados, né? A notocorda forma a coluna e o crânio, que a gente vai estudar na ordem evolutiva, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Exatamente nessa ordem a gente vai estudando também o que vai evoluindo ao longo de cada grupo. Esse aqui é o anfioxo, ó. Ele lembra um vermezinho, né? É bem visível a divisão corporal, que a gente chama de metameria, metâmeros. Ele é quase até meio transparente. E aqui ele tá com a boquinha aqui pegando o alimento. Aqui seria um substrato com pedrinhas, né, rochas, na água onde ele pega substrato. Tá vendo, ó? Na mão, ele é bem pequenininho, o anfioxo. Então, é o nosso parente mais próximo, teoricamente, porque tem notocorda. E quando eles vão falar, né, diagnosticar as características dos cordados, eles sempre mostram o anfioxo. Aqui acho que eu mudei o fundo, gente, ficou algumas legendinhas sem. Mas aqui, ó, nesse esquema, ele tá focando a notocorda. Então, é assim, ó, aqui em cima, que é o que está escrito aqui, é o tubo nervoso dorsal. E embaixo é a notocorda, certo? Então, esse é o anfioxo. Tubo nervoso dorsal, notocorda. Aqui as fendas branquiais, ó, na faringe, tá? E aí, a nadadeira pós-anal, que tá aqui, nadadeira caudal. Então, são as 4 características: tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais na faringe e a cauda pós-anal. Aqui é o tubo digestório, ó, boca, aí vai terminar lá no ânus, e ele tem essa divisão corporal que é a metameria. Tá vendo? Aí aqui então vai formar o encéfalo, cérebro, né? Aqui a medula espinhal seria referente. Nos vertebrados, aí a notocorda faz o quê? Forma a coluna e o crânio que vai envolver o sistema nervoso. No anfioxo, que é esse aqui, ele vai permanecer a vida inteira assim. Tubo nervoso dorsal e a notocorda embaixo sustentando. Certo? Essa é a assídia, ó. Aqui é a larva, ó.
Então, tá mostrando que ela tem o tubo nervoso e tem a notocorda. E aí, aqui, ó, ela forma tipo um filtro, né? Para entrada e saída de água. E quando ela vai se desenvolvendo, esse filtro vai aumentando de tamanho. E aí ela é fixa. E a notocorda desaparece no adulto. Ela só tem notocorda na larva, tá? Então, por isso que é um cordado. Tem notocorda na larva. Aqui é o anfioxo, ó. Tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais na faringe e a cauda, certo? Aqui ele tem esses cirrozinhos aqui, tipo os pelinhos na boca, que ele vai raspando para pegar alimento. E aqui, ó, eles fazem uma comparação de uma larva de assídia com a larva do girino, a larva do sapo, para a gente ver como são semelhantes. Por isso que a assídia é um cordado. Tá vendo? Até onde forma as brânquias aqui, ó, no girino, tem similaridade com esse tubo filtrador aqui. Então, ela tem a notocorda, aqui, tá? Aqui também, ó, a notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais na faringe e a cauda. Então, eles são bem semelhantes, certo? Aí, quando ela cresce, a assídia, a notocorda desaparece e ela vai ter essa estrutura típica de um animal filtrador. A água entra pelo sifão inalante, circula para pegar nutrientes, gases e sai pelo sifão exalante, ok? E ela é mais complexa que uma esponja, porque a esponja não tem tecido organizado. Aqui já tem coração, ó, estômago, órgãos de reprodução, intestino. Então, ela é bem mais complexa, portanto, um cordado. Aqui é o anfioxo, ó, enterrado na areia, só com os cirrozinhos, os tentáculozinhos, a boquinha de fora para pegar alimento. Então, ele vai pegando pequenas partículas aí em suspensão, né? Que vão servindo de alimento para ele. Então, ele vai ter a notocorda durante toda a fase da vida, desde a larva até o adulto, certo? Aqui é uma foto mesmo do anfioxo, olha que bonitinho. Os cirrozinhos por onde ele pega alimento, né? E ele é meio transparente mesmo, a pele fina, né? E como ele é aquático, respiração branquial. Então, a brânquia, a fenda branquial na faringe forma as brânquias, tanto nele quanto na assídia, tá? Tá vendo? A estrutura típica nos exercícios. Tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais na faringe e a cauda, certo? O exercício, ó, é um desenho do anfioxo na maioria das vezes. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia de como as coisas vão ser cobradas, ó. Então, você tem aqui o tubo nervoso dorsal, que é o 2. O 1 é a notocorda, fica embaixo do tubo nervoso dorsal. O 3 é o intestino, porque aqui já é o ânus, tá vendo? E o 4 é a fenda branquial na faringe. Seriam as fendas, né? Mais de uma, fendas branquiais na faringe. E aqui a boquinha, certo? Então, ele dá... o esquema abaixo mostra a estrutura típica do anfioxo, que é um protocordado. Das estruturas enumeradas na figura, cite o nome de cada uma delas, tá? Então, é um exercício típico. Esse aqui também é o anfioxo, só que ele põe a legenda e os nomes e ele afirma no enunciado que tem um erro, e tem mesmo. E aí você tem que definir qual é o erro. O erro tá aqui, ó. No tubo nervoso, que não é ventral, o tubo nervoso é dorsal. A partir de cordados, tubo nervoso dorsal. Isso é importante, tá? E aí, como a gente tem os cordados, né? Protocordados e os cordados superiores, que vão originar os vertebrados, a gente vai começar então a estudar os cordados superiores, os vertebrados. Quem são eles? Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Então, cuidado, gente, ó. O reino é animal, o filo é cordado. O que que muda? A classe.
Então, classe peixes, classe anfíbio, classe réptil, classe ave, classe mamífero, que é onde a gente vai estar. Então, nós somos do reino animal, do filo Chordados, da classe mamífero, tá? E a gente vai estudar, então, nessa ordem, os peixes, certo? E aí, tudo que é peixe tem característica comum, específica, né? Só que tem um grupo de peixes também, gente, que são aí os primeiros chordados superiores, vamos dizer assim, que são chamados de ciclostomados. Ó, ciclostomados. Ciclo, circular. Estomados, de boca. Boca circular. Os primeiros peixes, né, que vieram lá dos ancestrais, dos chordados, eles não tinham mandíbula. O que é a mandíbula? A mandíbula é esse osso que a gente tem aqui na boca, que mexe. Qual a vantagem de ter mandíbula? Mastigar, morder, facilitar a alimentação. Os primeiros peixes não tinham mandíbula, eles têm a boca circular. Igual o anfíoxo que eu mostrei, ele tem uns cíliozinhos que ele vai raspando para pegar alimento. E essa característica persistiu nos primeiros peixes. Eles evoluíram um pouquinho, mas persistiu. Então, peixes sem mandíbulas. Então, ciclo de boca circular. Esses peixes existem, só que não em águas tropicais, então não são comuns para a gente, mas na internet, nos documentários vocês vão encontrar, tá? Então veja, ó, ciclostomados, boca circular, ou agnatos. O A anula a função de. Gnatos vem de mandíbula. Então, sem mandíbula, peixes sem mandíbulas, desprovidos de mandíbula. Então, eles têm uma boca circular que funciona como se fosse uma ventosa. Quem são esses peixes? Ó, tem várias espécies, não tantas, né, mas 50 espécies conhecidas aí. Estão dois grupos, o grupo chamado de lampreia e o grupo chamado de feiticeiro ou peixe-bruxa, certo? São dois exemplos. Aqui a gente tem uma lampreia. Veja que ela tá aqui, ó, são duas. Uma aqui e a outra aqui. Então, a boquinha circular, ó. Essa espécie, a lampreia, ela é parasita. Ela fixa a ventosa, aqui é um peixe comum, tá? Com mandíbula, a gente já vai falar dele. Ela fixa a ventosa no peixe, perfura a pele do peixe, suga os nutrientes, o sangue desse indivíduo. Então, elas são parasitas, as lampreias. Tá vendo? Aqui a boquinha, dá para ver o olhinho aqui, ó. E nessa aqui tá dando para ver as brânquias aqui do lado. Então, é um peixinho que tem diferença também, além da boca circular, eles têm um corpo alongado. Só tem a nadadeira caudal, igual ao anfíoxo. Depois, nos outros peixes, vão desenvolver outras nadadeiras, mas esse aqui, por enquanto, só tem a nadadeira caudal. Ó como que é a boca. Então, ela funciona como uma ventosa, a boca circular. Aí ela tem tipo uns dentinhos, né? Que aí, no caso, a lampreia vai lá, machuca a pele para sugar os nutrientes do animal, tá? Aqui, ó, eles estão no vidro de um aquário. Tá vendo? A boca circular, sem mandíbula. Aí eles têm tipo uns dentinhos aqui, uns espinhozinhos, né? Para se fixar na pele do peixe, ali, igual eu dei exemplo, né? E sugar os nutrientes. Então, peixe sem mandíbula. A mandíbula é uma evolução. Esse aqui é a feiticeira o peixe-bruxa. Ele tem uma boquinha ó, toda enrugadinha aqui. Não chega a ser uma ventosa, mas com essa boquinha que também não tem mandíbula, ela vai sugando os nutrientes no fundo. Geralmente elas comem matéria orgânica, tá? Tem um documentário que mostra elas comendo os restos de uma baleia que morreu e afundou. Então elas vão meio que pegando o resíduo mais mole, né? Porque ela não consegue mastigar, morder matéria orgânica, certo? Tá vendo? Aqui é uma dessas, uma feiticeira, ó, nadando. E eles têm, gente, uma pele lisa com muito muco. Esse muco funciona até como uma defesa, tá? É uma gosma. Então, elas, como qualquer peixe, nada, respira por brânquia, só que não tem mandíbula,
e só tem a nadadeira no final do corpo, certo? Então, aqui seria a feiticeira ou peixe-bruxa, certo? Então, as características gerais, ó, o corpo é cilíndrico, longo, tem espécie que chega até 1 metro de comprimento, e aqui eles já têm um esqueleto, tá? Por isso que é vertebrado. A notocorda vai formar a coluna e o crânio, só que é um esqueleto de cartilagem, igual o nariz, a orelha, né? Não é um esqueleto de osso ainda, tá? Então, um esqueleto cartilaginoso. A pele lisa, eles não têm escamas ainda e tem muitas glândulas mucosas, por isso que solta aquela meleca. E aqui a gente vai falar muito desse termo, eu não vou enfatizar muito agora, tá? Mas pecilotérmico aqui não controla a temperatura do corpo. A temperatura deles varia de acordo com o ambiente, tá? Então, pecilotérmico, exotérmico, fora, a temperatura do corpo é igual à de fora, do ambiente. Ou heterotérmico, diferente, a temperatura varia de acordo com o ambiente. Então, se o ambiente estiver frio, a temperatura do corpo vai abaixar. Se o ambiente esquenta, a temperatura do corpo vai aumentar. Eles não são igual a gente, que está sempre com 36,5, exceto quando está com febre, né? Quem controla a temperatura do corpo? Aves e mamíferos, que somos nós e as aves, tá? Aí o animal é chamado de homotérmico, homo igual. A temperatura do corpo é sempre a mesma, independente do ambiente. Mas eu vou estar voltando nesses conceitos de novo. Então, peixe não controla. Anfíbio não controla. Réptil também não controla a temperatura do corpo. Por isso que muitos animais que não controlam a temperatura do corpo não são encontrados em regiões mais frias, porque senão eles morrem, né? O metabolismo para e eles morrem. No caso que eu acho que vocês conhecem ou já viram, o jacaré, de manhã ele fica no sol, paradinho, se aquecendo, até o corpo esquentar, o metabolismo aumentar, aí ele começa suas atividades, certo? Então, são animais que não controlam a temperatura do corpo. Muitos até hibernam na época do frio, outono e inverno, certo? A gente não vê sapo no outono e inverno. Aqui, ó, fisiologia do peixe, da feiticeira, da lampreia e feiticeiro. O sistema digestório é completo, claro, né? Começa lá desde a minhoca, que agora vocês vão ver com o Renato. Do nemateuminto, que a gente já estudou. Começa a boca e ânus no nemateuminto e persiste. O intestino é curto, então eles têm uma válvula que faz o alimento passar bem devagar, uma válvula em espiral, para o alimento passar bem devagarinho, certo? E aí esse alimento vai passando devagar, devagar, devagar e vai absorvendo melhor. Como o peixe respira por brânquias, e agora, gente, já tem rim para formar urina. Vertebrados têm rins. Tá? O rim vai evoluindo de peixe para anfíbio, anfíbio para réptil, assim por diante, mas já tem rins, certo? Aqui é um detalhezinho, ó, da lampreia, a boca circular sem mandíbula, o olho, as brânquias e a nadadeira caudal. Tubo digestório completo, boca termina no ânus. Tá vendo? O intestino, ó, ele tem uma válvula que o alimento vai passando vagarosamente, vai fazendo esse contorno, como uma espiral mesmo, para demorar mais para passar e absorver melhor os nutrientes. Certo? Então, boca, ó, esôfago, a estômago, intestino, que termina no ânus. Tá? Aqui já tem fígado, já é uma digestão bem mais eficiente, totalmente extracelular, tá? O coração, gente, vale para todos os peixes. Eu já vou mostrar essa figura e já vale para todos os peixes. Eu vou falar sobre essa parte, aí a gente tem um intervalinho aí, né? Aí depois eu continuo na outra aula. Então, eu vou falar só mais a circulação para a gente continuar depois. Então, ó, o coração do peixe tem 2 cavidades. Só para comparar, o nosso, de mamífero humano, né? E de mamífero, tem 4 cavidades. Então, o coração vai evoluindo também de um vertebrado para o outro. E eu não sei se vocês lembram, quando a gente estuda coração, eles costumam desenhar azul e vermelho.
O azul é o sangue com gás carbônico venoso e o vermelho é o sangue com oxigênio, é o sangue arterial, certo? Então, o coração do peixe tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. É um coração bem pequenininho, depois eu vou mostrar, fica perto das brânquias. Por quê? Sempre o sangue que está vindo do corpo, ó, corpo, ele passa pelo coração, então ele está carregado de gás carbônico. Aí ele vai para as brânquias, ó. Aí a brânquia faz a troca gasosa junto com a água, joga o gás carbônico fora e pega o oxigênio. Aí esse oxigênio vai ser distribuído para o corpo inteiro, e aí as células do corpo já vão jogando o gás carbônico, aí quando o sangue voltar para o coração, ele já está venoso de novo. Então, a circulação do peixe é chamada circulação simples. Por quê? Passa só um tipo de sangue pelo coração, que é o sangue venoso. Então, ó, corpo, coração, brânquias, aí vai para o corpo, pega o gás carbônico, volta para o coração venoso. Então, sempre o sangue que passa no coração é venoso. Então, é chamado de circulação simples, certo? Todos os peixes têm esse tipo de circulação, ok? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, que às vezes vocês precisam comer também alguma coisa, né? E é 9, apesar que tem uns minutinhos aí, mas é 40 minutos, daqui a pouco vai encerrar mesmo a reunião, e aí eu abro outra, tá? Seria 5 para as 10, é isso, né? 30, 35, 40, 5 para as 10. Aí eu mando outro link aí para vocês um pouquinho antes das 10, tá bom? Então eu vou dar um intervalinho agora para vocês comerem, darem uma relaxada e eu volto, certo? Tudo bem? Tá bom. Tá Uhum. bom. Então Sim. ninguém quer perguntar nada por enquanto? Não? Então até daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente. Até. Tchau.